No episódio de hoje, no Cultura e Design. Bom, tá quente aqui hoje agora, Cris. Com essa roupa aí, como é que é? Vai pra praia? Muito engraçado. A gente não vai pra praia, mas aqui eu vou te dizer que era a antiga estação ferroviária Sorocabana, que inclusive um dos destinos principais era a cidade de Santos. Bom, então já deu para perceber que a estação partia aqui do centro de São Paulo, onde hoje funciona o Complexo Cultural Júlio Prestes, que além da estação, também abriga a Sala São Paulo. Antes de te mostrar todos os detalhes desse prédio maravilhoso, eu vou te contar um pouquinho da história. A estação ferroviária Sorocabana foi feita a pedido dos barões de café e, por essência, era para ser uma construção absolutamente suntuosa que demonstrasse todo o poder que eles tinham na época. Mas não foi uma obra simples de ser realizada. Para você ter uma ideia, o projeto é de 1925, mas a estação só foi ficar pronta em 1938. Tivemos motivos muito importantes que contribuíram com o atraso dessa obra. 1929, a quebra da Bolsa. 1930, Getúlio Vargas. E a Revolução de 32. Você reparou no desenho desse piso? Pois é, Cris, não só o desenho desse piso, gente, como toda a arquitetura do espaço e detalhes, eles nos contam a história da época áurea do café. E você sabe de mais uma coisa? Esse lugar que a gente está era o antigo embarque da primeira classe dos trens. Fácil imaginar quando a gente já percebe as pastilhas que formam esses desenhos de flores do café. Nada mais sofisticado. Essa construção tem muitos detalhes que mostram suntuosidade e poder. Bom, primeiro, aqui tem um pé direito de 25 metros. E segundo, que tem detalhes super imponentes, como essas abóbodas no teto, que são todas envidraçadas, são vitrais coloridos com as cores da nossa bandeira e que, claro, fazem mais uma vez referência ao café. A volta inteira é feita de folhinhas de café. Bonito esses vitrais aí, hein? Então, agora finalmente a gente está aqui no salão de festas, hein, Cris? Essa aqui é a área mais conservada do complexo e realmente rolam muitas festas aqui. Agora dá uma olhada nesse chão. Aqui a gente tem uma composição de granilite, bem conservada. Apesar desse piso ser maravilhoso, na época que aqui funcionava como uma estação ferroviária, ele era considerado mais ou menos. Quando a gente compara com aquelas pastilhas em forma de flor de café que a gente viu lá na primeira classe. Tanto que aqui era o embarque da segunda classe. Assim como o piso, os vitrais também contam muito da época do café. Aqui nesse espaço é tudo original, dos lustres gigantes feitos de latão até os adornos sobre as janelas. E esse espaço também tem uma função prática. Ele funciona como antecâmara para a sala de espetáculo, já que esses vidrões barram todo o som que vem ali da estação de trem. Bom, aqui a gente está simplesmente na cereja do bolo dessa construção, que é a Sala São Paulo. Que é apenas uma das 10 melhores salas de concerto do mundo. Essa sala foi inaugurada em 1999, mas a história da construção é daquele tipo tinha que ser. Esse espaço, originalmente, era o jardim de inverno da estação ferroviária. E por conta dos atrasos na construção, ele acabou sem teto. Bom, o piso foi modificado ao longo do tempo e acabou fora do tombamento. Lembra, né, Leblon, dessa palavra? A gente já visitou vários lugares tombados. Ou seja, essa sala só podia ser construída nesse espaço, que tinha o piso não tombado e era ao ar livre. Pessoal, realmente a vista daqui é deslumbrante.
projeto de engenharia acústica é o que torna essa sala de concertos tão importante. O maior trunfo desse projeto é o teto, que tem nada menos do que 15 elevadores que se deslocam conforme o tipo de espetáculo que vai acontecer na sala. Então é como se o teto fosse afinado junto com a orquestra que vai se apresentar. Ele pode trabalhar numa variável de até 25 metros. As cadeiras, elas simulam o volume de um adulto médio. Isso significa que mesmo com a sala de espetáculos vazia, a acústica não muda. E depois de tanta história, a gente ainda reservou para vocês uma surpresa agora para o final. A gente vai encerrar esse Portas Abertas apenas com um concerto de Vivaldi à luz de velas. O arquiteto Zanettini vai nos mostrar como é um design humanizado dentro de um hospital. Bom, o hospital é como, eu penso assim, como um órgão vivo, né? Ele tem setores os mais diferentes, setores que estão ligados a paciente diretamente, outros setores que não participam do paciente, mas são igualmente importantes, que fazem a infraestrutura toda do hospital. E é fundamental que você dê para esse todo um equilíbrio muito grande ambiental. Esse equilíbrio ambiental, ele não existe sem aquilo que eu comecei a pensar há 50 anos atrás, que foi a ecoeficiência, que é o começo da sustentabilidade que se fala hoje. O Hospital São Luís Alia Franco sempre teve uma estrutura acolhedora, diferenciada, e a gente quis unir essa estrutura com a humanização a partir do momento que a gente colocou o paciente no centro do cuidado. Bom, a nossa proposta é de um ambiente claro, arejado, desprovido de barulho, que isso faz com que os nossos pacientes se sintam acolhidos e acalentados. Basicamente, desde 70 eu venho desenvolvendo essas questões de sustentabilidade, de equilíbrio entre dentro e fora, de usar as condições naturais brasileiras para otimizar a vivência dentro do hospital e fora do hospital. Trazer para dentro do hospital o ambiente externo, a vida lá fora, o cotidiano lá fora, um ambiente que é similar à casa dela. Então, trazer para o hospital a vida que se tem normalmente é um prazer muito grande. E é um potencial que resolve produção, que melhora as condições de vivência, que melhora as condições de trabalho do pessoal todo e só vejo vantagens nisso. Uma harmonização que facilita o cuidar, tanto para quem está cuidando como para quem está sendo cuidado. Isso tem um impacto importantíssimo na recuperação. Unindo isso às questões mais tecnológicas, você está resolvendo uma série de questões de facilidade de uso do espaço. Esse espaço também proporciona as terapias específicas, as terapias lúdicas. A gente recebe também os animais de estimação, a música. Isso facilita muito esse ambiente para que a gente consiga proporcionar esse tipo de terapia para os nossos pacientes. E a gente tem também o trabalho que é feito com os nossos psicólogos, que é o animal, o dono, trazer o animal do paciente. Todos participam do ambiente humanizado. Os pacientes, os médicos, os visitantes, os acompanhantes, a equipe multidisciplinar, a enfermeira, o técnico, os nutricionistas, todos fazem parte desse processo num trabalho em equipe, moldado por uma cultura organizacional
voltada para o cuidado centrado no paciente. Nossas crianças que precisam receber o tratamento quimioterápico ou até realizar um procedimento cirúrgico, elas são transportadas num carrinho. Isso é muito bacana porque minimiza o estresse que ela está enfrentando no momento e a nossa estrutura física nos permite isso, devido aos nossos amplos corredores, né? Bem bacana. Nós temos também as nossas salas de parto humanizado. Essas salas, elas se assemelham a um quarto de casa, onde a gestante fica com o seu acompanhante durante todo o trabalho de parto. Ela pode andar pelo corredor, ela pode tomar um banho na banheira. Nós temos a cromoterapia, tanto no ambiente do banheiro como do quarto, o que facilita muito para ela o relaxamento e com isso o alívio da dor. A estrutura acolhedora traz evidências tangíveis de um tratamento seguro. Ela traz confiança, ela traz tranquilidade, ela traz paz para o paciente. Isso afeta o seu estado emocional, o seu estado psíquico, o seu humor e com isso influencia no seu tratamento também. Design, iluminação e arte. Essa é uma composição muito redonda, assim, porque no meu trabalho de direção de arte, a primeira coisa que a gente faz é transformar o roteiro numa realidade. A gente tem que construir essa realidade, né? Então a gente começa desenhando o projeto e durante esse desenho a iluminação vem inerente, que você tem que criar toda a dramaturgia, tem que criar todas as características dos personagens que vão estar nesse filme. Então é muito intrínseco, a direção de arte, o design, a iluminação, é todo um conjunto. Opa! Flávio, qual o papel do design na direção de arte? O design está sempre presente em qualquer projeto, seja ele a publicidade, seja ele a dramaturgia, um filme, uma série. Tudo começa com o desenho do projeto. E o design está ligado diretamente com esse desenho. O desenho do cenário, o desenho dos personagens, o desenho das texturas, a escolha de todos os materiais que vão ser trabalhados. Isso tudo está ligado com o design do projeto. Você acha que o design na iluminação acaba virando performance? Olha, eu adoro uma performance. Performance na iluminação, para mim, é mais uma instalação, tem mais a cara de instalação de arte, site specific. Quando a gente criou o estúdio, a gente lançou uma coleção de luminárias inspirada nas constelações dos signos. Essa coleção chama Zodiacs. Então, para o lançamento dessa coleção, a gente criou uma instalação que era uma viagem intergaláctica intimista e virou uma performance. Você abriu uma cortina, entrava dentro de uma galáxia e tinha toda a parte de iluminação funcionando, trilha sonora do centro da Terra, fumaça, para dar toda essa atmosfera. Então, quando a iluminação é tratada como um site específico, uma instalação, ela acaba virando uma performance. Agora conta o segredo. Qual que é a medida certa para criar composições? Quando a gente fez 20 anos de direção de arte, trabalhando com direção de arte, eu resolvi criar um estúdio onde eu pudesse fazer um trabalho autoral, tivesse mais liberdade de propor, mais liberdade de montar equipe, mais liberdade de fazer parcerias. Então surgiu uma oportunidade de fazer uma coleção de luminárias, juntamente com a LaLamp. A LaLamp, bem nesse ano, comemorando os 30 anos da marca, e a gente fechou uma parceria e desenvolveu uma coleção para eles, que é a coleção Zodiacs, que é inspirada nas constelações dos signos. Então eu tive essa oportunidade, a gente fez o lançamento da coleção durante o Design Week, e foi aí que eu montei a instalação dentro da loja, que era a viagem intergaláctica intimista. E foi um sucesso, porque era uma coisa interativa, uma coisa que emocionava as pessoas, que é você entrar, ver ali a sua essência, o seu signo ali exposto nessa viagem. Cor ou luz? Olha, essa pergunta é... A cor não existe sem a luz. Então a luz é fundamental. Se não tem a luz,
não passa no prisma e não gera cor, como Newton testou, né? Então é luz barra cor. Eu trabalhei por um bom tempo com o Rui Otaki, né? Eu fui pupila dele, então até mesmo esse sofá desse ambiente aqui, organizado com esse tapete todo orgânico, ele tem esse viés de Rui Otaki, então acho que entrou muito em mim isso. Então é um certo equilíbrio, então nada meu, nada dos projetos, nada das criações, nada é igual a nada. Todos os projetos são novos, todos os projetos são inéditos, exclusivos, únicos, ou melhor dizendo, são singulares. Porque essa excelência, esse cuidado, esse carinho, essa atenção, e mais do que tudo, é cada detalhe. E isso vai muito de encontro com o projeto. Então eu olho para cada cantinho do qual eu vou projetar, então logo sai a criação e ela é única. Design, a gente tem falado muito sobre brasilidade. O que é a brasilidade? São designers brasileiros, né, que tentam trazer elementos naturais da nossa terra e fazer com eles algum design diferenciado. A gente tem visto coisas lindas, designers assim, despontando aqui no Brasil. Enfim, tem vários nomes para a gente falar, mas o design, ele é uma peça totalmente atemporal. É uma peça que você vai ter para a vida toda. Só que a peça de design, que para mim é um design, talvez para você não seja. Apesar de ser uma grande assinatura, é muito de como você visualiza, como você sente. Como se fosse uma obra de arte, é o design. E o design faz a diferença, né? E muda completamente o ar de uma residência, de uma casa que poderia ser inteiramente paredes brancas, forro branco, não. A gente quebra com essa parte de design. E vale até comentar, né? Porque o próprio tapete, esse orgânico, ele é uma peça de design. Porque ele foi desenhado exclusivamente para esse apartamento. Então, só aqui vai existir esse tapete com esse formato, nessa cor, desenhado pela Camila. E assim são nossos projetos. Nunca repetimos nada, são sempre exclusivos. Olha que lugar lindo, Gilberto. Que maravilhoso isso aqui. Obrigado. Me conta dessa ambientação aqui. Aqui não é minha casa, é o escritório, que não é escritório. Mas você morava fácil aqui. É um refúgio. Eu morava fácil aqui. É um refúgio porque quando eu chego aqui, eu me encontro com a vida, com prazer, com tudo que eu pude fazer na minha vida. Eu faço o que eu gosto, que é o paisagismo, trabalho com a natureza, que é o que eu amo, e tô nesse oásis. Então, obrigado, meu Deus, porque realmente é fantástico estar aqui. O meio das artes, do paisagismo, da criação, tem você como maior autodidata na área de paisagismo. Me explica isso. Fazer o que a gente gosta resulta num bom resultado, né? E o que eu faço de coração, eu amo o que eu faço com sangue, com raça, com amor. Eu adorei o sangue. O sangue é maravilhoso. Adorei o sangue. Tem que ser intenso. Tem que ser intenso. Opa, senão tudo na vida tem que ser intenso. Muito. Senão não vale. Até gritar. Um tio-avô meu falava, se não for para fazer com amor, fique em casa. E o meu melhor retorno é a satisfação do meu cliente. A satisfação do meu cliente não tem preço. Ver o meu cliente satisfeito, agradecendo e curtindo, e eu consigo fazer uma evolução, porque a partir do momento que a pessoa aprecia a natureza, ele está em contato com Deus. Olha, estamos aqui em outro espaço do estúdio do refúgio. Olha, não é nem refúgio, é uma cidade aqui dentro. O espaço do Gilberto Elkis está do lado dos livros deles maravilhosos. E, bom,
E com Gilberto, mais uma vez, para te dar os parabéns pelo teu espaço maravilhoso. Obrigado, Juan. E como nasce todos esses anexos desse espaço? O escritório, o meu refúgio, ele é muito funcional. Então, quando a gente criou ele, nós pensamos em fazer uma maneira onde tivesse uma circulação, salas de reunião, sala de trabalho, de uma maneira que ninguém ficasse olhando para a parede. Então a ideia é justamente essa, ninguém olha para a parede. Entendi. Me fala quando se fala, nós pensamos, nós quem? Nós, eu e a minha equipe. Entendi. Ninguém acredita que funciona sozinho. Eu devo todo ao sucesso, todos esses trabalhos a mim e a minha equipe e, indiscutivelmente, aos meus jardineiros, aos meus queridos jardineiros que fazem todo o sonho, amados jardineiros, que põem todo o sonho do papel na prancheta. E, obviamente, a equipe de execução, a equipe de desenho e toda a equipe que trabalha junto desse escritório. E para ter esse imenso conhecimento sobre a manutenção da vida das plantas, cada uma tem uma características. Como que é uma verdadeira enciclopédia. Você tem que ter boas noções de botânica, boas noções de arquitetura, boas noções do viver bem, né? E colocar tudo isso num liquidificador para tirar um sumo do que é o viver bem, que é o contato com a natureza. E ter o uso, a contemplação e a partir de todos esses detalhes você ter uma paisagem que te surpreenda. Você que é uma referência para toda essa nova geração de paisagistas, vamos falar assim, tá? Como se vê esse novo movimento? Esse novo movimento é muito positivo porque estão surgindo, essa nova geração já vem com um input bastante grande do movimento que acontece no mundo, que é a valorização da natureza, a valorização da área externa, o quanto esse contato com os elementos da natureza nos faz bem. Gilberto, muito obrigado, foi maravilhoso. Eu que agradeço. Você abrir tua casa, teu estúdio, teu habitat de trabalho, tuas plantas maravilhosas. Obrigado. Eu que agradeço. Olha, sem palavras, foi maravilhoso. Obrigado. A gente tem intenção. Posso dar um abraço? Com certeza. Ai, querido, olha, super obrigado. Obrigado. Ô, Hans, vem cá. Me perdoe. Meu patinete de novo me deixou na mão. Aquele lá. Já te conheço. Só que é o seguinte, eu tô vendo que você tá muito quieto. Como você tá quieto, é um perigo. É um perigo bom. O que tá se passando aí por essa cabeça? É segredo ou pode contar? O pessoal lá em casa tá maluco querendo saber o seguinte. O que vem aí de diferente em 2021? Conta pra gente. Uma oportunidade maravilhosa para poder contar o que aconteceu com uma cabeça que foi obrigado a reduzir. Todos nós fomos obrigados. Esse vírus freou não só o Brasil, freou o mundo. E eu ganhei uma oportunidade de deixar continuamente a cabeça viajar em universos de móveis, arquitetura, design, de tudo que se pode imaginar, de tapete a cerâmicas e obras de arte. E eu ganhei uma oportunidade. Eu ganhei a oportunidade de compartilhar com você e com vocês. Vocês vão conhecer a história de que maneira esses meses de fugir do vírus viraram uma porta para designs que vou ter maior prazer de apresentar para vocês. Com vocês, Hans Donner. Design com D.
sabe? Lógico, craquete.